Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridas. Temos boas novas, né? Temos boas novas, temos o país crescendo, temos uma geração de desempregados hoje muito menos significativa do que há algum tempo atrás. Mas essa seria uma excelente notícia, daria um excelente Fala Rovai, não 7,6% de desemprego, 100 milhões, 200 mil pessoas da população ocupada, só 8,3 milhões desocupados, em relação ao mundo, amigos, amigas e amigos. Mas eis que surge, de repente, no meio do nosso Fórum 11:30 de hoje, um debate, né? Que seria um debate daquele tipo que mobiliza multidões, o debate do tipo meia Vivarinas versus Facas Guinzo. Quem é mais velho deve se lembrar desse tempo, onde tinham as propagandas do shopping, no seu Shoptime, e aí as facas Vivarina cortava tudo, e as facas Guinzo cortava tudo, e as meias Vivarina não era cortada por nada. Então a gente dizia que este era o grande embate do século. E a partir de hoje começa lá o processo do Moro andar, lá no STJ do Paraná, com o novo desembargador. Andou. Hoje, nesse momento que eu estou gravando este Fala Rovai, o desembargador deve estar ouvindo testemunhas. E o Tony Garcia, que esteve aqui conosco hoje, aposta que o Moro será condenado por excesso de provas. Faz sentido. Se houver justiça, se ele for analisado, se o processo dele for analisado com os olhos do equilíbrio, aquilo que se espera da justiça, eu aposto 100% nessa hipótese também. Afinal de contas, como vai se justificar os gastos realizados em São Paulo, né? Quando ele tinha o endereço em São Paulo, o endereço eleitoral, num hotel. Ai, Moro, esse cara é um piadista. Ô, Moro, você brinca com a nossa inteligência, né, Conge? Coisa. Aí ele e a Conge mudaram para um hotel, porque a gente mora no hotel. E não deu certo. Para ele não deu certo, ele teve que voltar para o Paraná. E ele ia ser candidato à presidência da República, viajou o Brasil inteiro, gastos de campanha, na época pelo União Brasil. Foi por União Brasil, gastou dinheiro, ia ser candidato a presidente. Não deu certo. O pato marreco morreu de véspera. Não teve condições de sair candidato por falta absoluta de votos. Mas havia gastado alguns milhões de reais em campanha, em promoção, em viagens, em pesquisas, em marketing político, em gravações, em assessoria, em etc. Fez tudo isso e não foi candidato. E mudou para Paraná, onde foi candidato a senador, ganhou a eleição, mas contando com esse aporte de recursos inicial, que não foi declarado no TRE do Paraná. Precisa explicar mais do que isso? Em 2 minutos, 3, eu expliquei para vocês. Evidente que ele tem que ser cassado. E pode ser que esteja começando hoje o processo de sua cassação. E aí abre-se um hiato para o quê? Uma nova eleição, onde o mundo paranaense, e o Tony Garcia disse aqui hoje, está considerando que pode vir a ter uma disputa entre
Michele Bolsonaro e Gleisi Hoffmann, com amplo favoritismo de Michele Bolsonaro. Será? Será? O Tony Garcia disse: se tiver eleição, Michele será eleita. E os seus argumentos são extremamente respeitáveis. Ele trabalha com dados da Pesquisa Paraná, do Murilo, Hidalgo, se não me engano, Murilo, que é o dono do Instituto, que vem apresentando índices muito superiores de intenção de votos para Michele e que tem acertado quase tudo nos últimos tempos. Ele diz que Michele teria o apoio do governador, que tem aprovação acima de 70%, Ratinho Júnior, do prefeito, que tem aprovação acima de Curitiba, tem aprovação acima de 70%, e de Bolsonaro, que teve uma votação muito maior que Lula lá no Paraná. A questão que eu me pego é a seguinte: será que o Bolsonaro deixaria Michele ser candidata? E aí tem dois motivos. Em Michele sendo candidata, ela teria, e ganhando, ela teria 8 anos de mandato. Ela não precisaria mais de Bolsonaro. Ela poderia largar o Bolsonaro, fazer sua carreira política e ocupar esses 8 anos, aproveitar esses 8 anos para se consolidar como uma nova liderança. Essa é a questão. Bolsonaro pode muito estar pensando nisso. Mas tem a questão dos filhos. Os filhos de Bolsonaro sabem que se Michele se elege senadora no Paraná, ela assume a primazia familiar. Ela poderia ser a herdeira política de Bolsonaro. O Carluxo morre se isso acontecer. Ele tem uma síncope. O Carluxo vai estribuchar até o alvorecer de um novo dia, lá ao longe, onde temos um arco-íris. Enfim, no pote do arco-íris. O Carluxo vai enlouquecer. Não. Michele não pode ser herdeira política depois de tudo que eu fiz dos votos do Bolsonaro. Segunda questão. E a terceira é que, em política como no futebol e como na vida, às vezes o imponderável futebol clube aparece e algo muito diferente ocorre. Quem diria que a Holanda de 74 perderia para a Alemanha? Aquele time maravilhoso, que o time do Tele Santana, com Cerezo, Sócrates e Zico, que tinha Serginho Chulapa, Éder, tinha Leandro de um lado, Júnior do outro, Valdir Pérez era um goleiro um pouco mais fraco, Oscar, um time maravilhoso, um time sensacional, perderia para a Itália, que tinha Paulo Rossi, quase fundamentalmente, e que vinha tropega, perdendo jogos, classificou na última fase antes da Europa, tinha a crise das loterias esportivas, Paulo Rossi vinha de uma suspensão, e perdeu. Na política isso acontece, Rovai? Acontece. Segundo o Tony, lá o Paraná é mais previsível, ele pode ter razão. Eu não estou tirando a razão do Tony, não. Mas eu queria dizer que o imponderável na cabeça de um político sempre existe. E por isso, muitas vezes, os políticos tomam atitudes mais conservadoras. Por que o Bolsonaro ia arriscar o seu legado colocando sua mulher para uma disputa de uma vaga ao Senado, se daqui 2 anos ela pode disputar uma de 2? Faz sentido isso? E ainda brigar com o Moro e roubar essa vaga do Moro? Essa é a minha questão. Eu acho, então, amigas, amigos e amigas, que não teremos a grande disputa entre Gleisi e Michele Bolsonaro em 2023 ou 2024, mais provavelmente. Talvez em 2026, com 2 vagas para o Senado. Mas agora, com uma só,
É muito difícil que isso ocorra, na opinião deste reles blogueiro, que às vezes acerta, né? Como acertou aqui, antes de todos e todes, da imprensa nacional, que Flávio Dino seria ministro do Supremo e que isso já estava decidido por Lula. Aqui você ouviu primeiro. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.